Cara, então... Qual que foi essa Cara, história? eu até me lembrei eu vou dar um pausezinho na história da Barra da Tijuca, porque... Lembra aquele livro Exo-Vaticano, que eu sempre cito, que tem uma capinha meio tosca, né? Que tem um OVNI em cima ali do Vaticano, que é do Thomas Horn. O Thomas Horn, ele já é falecido, infelizmente, né? Porque produzia um material muito interessante. Mas ele sempre foi cristão, família cristã, ele era pastor evangélico. Mas ele diz que a família dele tinha uma história secreta dentro da família. Algo que aconteceu com eles, um trauma que eles não falavam pra ninguém. Era tipo um segredo entre o pai e os filhos. E o segredo era o seguinte. Uma vez, a irmã dele, eles eram pequenos, né? Pô, o cara faleceu com quase 90 anos, né? Devia ser anos 30, 40. Aí a filha começou a gritar no quarto, eles chegaram no quarto, tinham 2 alienígenas daquele padrão Grey, assim, pequeno, no quarto. Cabeçudinho. Meio que atormentando a menina. E aí o pai orou, sei lá, o que rolou. Isso, como eles eram cristãos, o pai falou assim, ó, não vamos contar isso pra ninguém, senão os caras vão achar que a gente é louco, né? Que dentro da igreja isso não, até hoje não é bem recebido, né? Eles acham que é bobeira, né? Que é maluquice. É o cara que escreveu esse livro. E esse cara disse que a irmã dele já, uma senhora já, adulta, filho e tal, neto, sei lá, tava passeando ali no centro da cidade lá, eu acho que eles eram do interior dos Estados Unidos, tipo Kentucky, alguma coisa assim, Arkansas. E aí tava tendo uma exposição, assim, de ufologia, e nessa exposição, o Steven Spielberg tava fazendo uma espécie de triagem pra figurantes pra aquela série V que ele tava... Ver a batalha final? A segunda, né? É a segunda. Sei. E aí, sabe o que aconteceu? Um dos produtores chamou essa irmã desse cara e falou pra ele assim, falou pra ela, você gostaria de fazer um teste, tá? Pra ser figurante aqui na nossa produção? Aí ela falou, até gostaria, mas por que vocês me chamaram? Aí ele falou, porque a gente sentiu que você acredita nisso. A gente sentiu que você teve uma experiência com isso, nós percebemos. Aí ele, como é que os caras sabem? Era um segredo da família, ninguém sabia dessa parada. Então, assim, mano, estranho, né? Muito estranho. Aí você vê como é que o Spielberg não brinca em serviço, a galera dele ali. Porque todo mundo que fala sobre abdução, qualquer coisa, fala também de não precisar linguagem verbal, né? De ser uma coisa, como chama isso, telepática ou mental, né? Isso também, naquelas experiências que a gente já falou aqui, também já testaram isso em guerra e tudo, de transmissão de pensamento não verbal. Né? Sim. E aí, tem alguma então, pesquisa séria sobre isso? Existem pesquisas de que pessoas que enxergam essas aeronaves e essas entidades, seja alienígena, seja demônio, depois da experiência há uma mudança neurológica. Com ressonância eles conseguem perceber. Alguns acham que... Tipo uma expansão, você acha? Às vezes é um dano também. Tem danos neurológicos. Em alguns casos são danos, né? Muitas pessoas ficam com problemas depois disso, por causa da radiação, né? Então isso frita alguns neurônios do cara. Outra linha diz que pessoas que conseguem enxergar têm uma predisposição genética para isso. Entendi. E isso estaria relacionado... Aí os caras conectam com algumas teorias interessantes, que tem um Nobel da Física chamado Roger Penrose. Roger Penrose, ele tem uma teoria muito interessante sobre a consciência, que ele diz que a nossa consciência humana, ela funciona a partir de uma estrutura quântica. Então, existe no cérebro uma estrutura chamada microtúbulo, e ele fala que os microtúbulos fazem com que o cérebro consiga perceber a realidade através de uma operação quântica que acontece no cérebro. E o pessoal da ufologia, misturando essa história, diz que os caras que conseguem enxergar, talvez, espíritos, vultos e alienígenas, eles têm esses microtúbulos mais avantajados e por isso eles conseguem enxergar o quântico. E essas entidades operariam nesse quântico, né? Eu acredito também nisso, que ou a gente... Pô, aí ele tava novinho, né? Que o bichinho tá carcomido já hoje. Mas aí ele tava garoto. Ó, e o desenho lá atrás. Maneiro, né? Ah, esse cara, o trabalho dele é muito interessante, cara. Porque ele parte do princípio que o nosso universo, ele é uma estrutura matemática que tá funcionando ali. E
é como se fosse ele e o Max Tegmark, que é do MIT, né, que escreveu o livro The Mathematical Universe, o Universo Matemático. Eles partem do princípio, junto com o Nick Bostrom, né, que muita gente fala, o universo é uma simulação, mas é mais do que isso, é como o universo fosse um jogo que roda em cima de um supercomputador. Então ele tem um mainframe, ele tem um código de programação. Só que aí o que acontece? O nosso cérebro, ele foi preparado para a gente não enxergar o quântico, a gente enxergar o macro. Então o Max Tegmark, esse é do MIT, ele é como se algumas pessoas que têm os microtúbulos um pouquinho mais avantajados conseguem perceber que isso aqui é uma simulação. E aí seria um jogo que tem um objetivo. O objetivo do jogo é você perceber que essa realidade é uma simulação, você perceber que tem um programador e você achar o caminho para encontrar com o programador. Parece tipo o jogador número 1, né? E parece o Westworld também. Westworld, jogador número 1. Os caras estão procurando... Jogador número 1, Spielberg também. O livro... O filme, né? É baseado no livro. Lá, né? Westworld é exatamente isso, né? O Ed Harris, ele tá procurando esse nódulo ali onde você vai pro mainframe, né, da parada. O buraco do coelho lá, da Alice. Da Alice, a toca do coelho, toca né? do coelho. É mais ou menos também isso. Essa brincadeira, né? A toca do coelho na Alice. Total. Então, qual que é a brincadeira dela? É entrar pra esse mundo... Cara, agora... psíquico, né? Mas quando ela entra na toca do coelho, que ela cai lá no mundo do... Sim, que ela fica gigante, né? Os bichos ficam pequenos e tal. E o autor, né, o Lewis Carroll, né, que na verdade Lewis Carroll é um pseudônimo, né, Charles, acho que o nome dele é Charles Dodgson. Ele tinha uma menininha lá que ele chamava, né, que é inspiração pra Alice, né, dizem que poderia ter alguma coisa meio Lolita ali, né. Ixi. Lolita é outro livro que é do Nabokov, né, Vladimir Nabokov. Mas é interessante porque no meu caso, né, que sou da área da linguística, né, mestrado, doutorado em linguística, ele fazia muitas brincadeiras linguísticas interessantes pra caramba, né? Ele fazia o portmanteau, que pegava várias palavras e juntava tudo numa única palavra. Então, se você pega o texto original em inglês, cara, é sensacional, porque a parte da linguística ele trouxe vários avanços. Mas tem a ver com esse negócio da toca do coelho, então... Algumas pessoas conseguiriam acessar esse metaverso aí. Isso, e conseguiriam entender que o programador deixou easter eggs pra você chegar... Putz, isso é demais. Isso é legal pra caramba, cara. Eu tô montando um projeto nesse sentido, né? Da gente reler a Bíblia a partir dessa ótica, né? Tem a ver com Nirvana, que alguns orientais tem a ver com, né? Claro. Essa elevação onde você atinge o estado de iluminação, né? No jogador número 1, o que acontece? Ele percebe como passar as fases e quando ele chega na fase final, ele encontra com o programador. Que deixou os easter eggs todos lá para ser encontrado. Exato. Então, a gente teria vários easter eggs aqui na humanidade, né? A Bíblia, inclusive, ela fala, né, que... Easter eggs são pistas, né? Pistas ali. Quem não sabe. Fala easter egg porque é do ovo de Páscoa que a gente esconde o ovinho da Páscoa e fala pras crianças, vai, procura o ovo da Páscoa aí. E no videogame também tem. Tem. Filmes, né? Tem easter egg. Cara, eu me lembro até de um estudo interessante que eu vi tempos atrás, eu não sei se isso acho que é citado no jogador número 1. O primeiro jogo que teve um easter egg. Que era um joguinho, né? Mas eu não lembro qual que era. Era um joguinho toscão que tinha uma parede falsa, que tu entrava na parede falsa e descobria, né? Até no desenho da She-Ra, lembra? Sim, que tinha um personagem escondido. Você lembra? Tinha. Vê se você acha qual que esse personagem ficava escondido na She-Ra. Era um gatinho, né? Onde estava o nome do personagem. Aí você ficava o desenho inteiro. O desenho era ruim pra caramba. Eu só assistia pra tentar achar o bichinho lá. Gostava do He-Man, né? He-Man era maneiro. Era chato pra caramba. Pelos poderes de Grayskull, né? Do crânio cinzento. E aí ele ficava moreno, ele tinha um bronzeamento artificial. Quando ele levantava a espada, ficava com aquele loiro de surfista e um bronzeamento artificial, né? Ainda tinha no Thundercats, tinha o Mon-Ra ainda, né? Que o Mon-Ra acho que foi o primeiro cara que começou a popularizar os anabolizantes, né? Porque ele vinha todo caquética, ele transforma essa forma decadente em Murra, ficava fortão. Os caras falaram, pô, meu irmão, vou tomar uns produtos aí. A Ariane fez 60 dias que ele fez o projetinho. Projetinho Murra. Eu até ontem mandei pro meu pai, né? Que meu pai é um meio vovô garoto, assim, né? Ele vai pra academia e tal, treina. E aí, um coroa gigante. Que acho que era, acho que o nome do cara é Vovô Maromba, alguma coisa assim. Aí o cara fala... Isso aí é natural?
Aí ele, sim, sou natural lá de Minas Gerais. Aí meu pai, ó, fugiu da conversa. A She-Ra com... Você achou o nome do bichinho? O cavalo. Aqui eu tava vendo aqui que parece que é a irmã gêmea do He-Man que eles colocaram. Ela sim, mas tinha um bichinho. Era tipo um gatinho, não era? Era um gatinho. Um gatinho. Se eu acho aqui. É só colocar aqui. Eu vou procurar aqui. Lembrei do Gorpo, né? O Gorpo era tipo um fantasminha. Né? Esse é do He-Man, né? Do He-Man. Era um gatinho que andava com ela, meio colorido, branco com amarelo, sei lá, com vermelho. Aí ele ficava escondidinho nas plantas, né? Você tinha que descobrir onde ele tava. Hein? Fica escondidinho. Ele meio que mimetiza no meio. Mimetiza ali, O gato, aquela risada demoníaca. Meio sinistrinha, a risadinha era meio macabra. Cara, anos 80, né, com todos os problemas, foi muito maneiro, né? Minha filha, que é dos anos 2000, né, 2008, ela é doida pra... Ela fala, pô, eu tinha que ter nascido nos anos 80. Muito legal. Eu falava, mas não tinha internet, minha filha. Hein? O desenho das princesas da Disney também, né? Tem o easter eggzinho. Então, cara, o universo dentro dessa leitura seria um grande jogo cheio de easter eggs. Só que os anjos, né, e os demônios e os alienígenas fariam parte desses obstáculos, né? Geninho que chamava. Geninho. Você tinha que procurar o Geninho. Vamos ver se você consegue encontrar o Geninho. Geninho, Cara, era legal pro caramba. Muito maneiro. Então, ó, voltando para aquela história lá da Barra da Tijuca, o pessoal começou A Bia fica assistindo os negócios, fica me mandando comentário como se eu fosse ler enquanto a gente tá conversando aqui. Lembra daquele desenho, não sei do que? Eu não vou ficar lendo aqui o WhatsApp. Não adianta você me mandar a mensagem. Ela fica comentando o episódio. Como que ela se empolga. Não, é mais fácil ela colocar isso no chat, né? Ao vivo, do que ficar me passando. Thundercats, não sei o que, não sei o que. Ela lembra também, né? Ó, você tá denunciando a idade, hein? Exatamente. Não cita essas coisas dos anos 80, não. Véia. Não é não? O Homer não era nascido, por isso que ele não falou nada. É velho também, cara. Não era nascido não, quer dizer, Homer já tava no mercado de trabalho, ele não assistia mais desenho nessa época. Homer já tava pagando boleto. Já. Nessa época aí eu já tava né? Enrolando, trampando. Já tava enrolando meia, já lavando cueca. Tomando bronca da patroa. Bronca da patroa. Lá em casa a gente fala marretada. O que é marretada? É a esposa reclamando, né? Meu sogro fala aí, ó, já tomei uma marretada hoje. Cara, olha lá, ó, é esse aí, olha lá o bichinho. Cara, é ele mesmo. É esse que a gente... É tipo Onde Está o Wally, né? Só que coloridão assim, eu não lembro como ele se escondia. Era mais fácil, né? Cara, lembra que eu te falei que eu vi uma pegadinha, sei lá, americana, que o cara pegou um livro do Onde Está o Wally, ele escaneou todas as páginas. E tirou o Wally? Tirou o Wally. Mano! Botou de volta na estante na livraria. Cara, imagina o desespero dos caras. Cara, eu não consigo achar. Cara, a melhor pegadinha do mundo. Deixou o livro de volta na estante e saiu fora. Não tem óleo. Meu irmão, essa versão aqui é difícil. 2026 tá impossível. Tu não acha de jeito nenhum. Cara, o que aconteceu? Os caras frequentavam esse encontro lá com os alienígenas e tal, e tava tudo na paz. Quando eles começaram a frequentar a igreja e pararam de ir nesse encontro, esses alienígenas começaram a ir na casa dos caras atormentar os caras. Então os caras foram pro monte, faziam contato? Fazia contato, eu não me lembro exatamente se eles só viam a nave ou se apareciam as entidades. Acho que aparecia. Rolava uma espécie de ritualzinho também, tinha uns tipo pentagrama, alguma coisa assim. Mas fazia esses alienígenas aparecerem. Na ótica deles, eram alienígenas. Pô, podia ter... Eu não sabia que eu ia citar essa história, podia ter recuperado, né? Ela me mandou no WhatsApp uma vez, mandou um áudio longo com toda a história. Mas depois, qualquer coisa, eu recupero essa história lá. E aí, o que foi estranho, que denotou que os alienígenas, na verdade, são meio malignos, é o fato de que quando ela passou aí a igreja, eles viraram, que era amigo, viraram inimigo. E começaram a atormentar, aparecia na casa de noite, atrapalhava o sono, dando susto, provocando problema na casa, curto-circuito e tal, problema de saúde. Nossa. E aí eles começaram a fazer orações para
se proteger disso, né? Então, é uma das histórias que eu lembro, assim, que a gente migra de uma história de ufologia para uma história de demônios, possessão. Mas tem mais relatos assim? Tem muitos relatos, cara. É muito comum. Na verdade, quando você pega Crowley, né? Crowley tá fazendo o rito de Amalantra, invocando um ser espiritual, e na verdade aparece um alienígena, que é o Lam, né? Então, Crowley faz a conexão entre o ocultismo, a alta magia, magia cerimonial, com essa questão da ufologia, né? E tem aquela coincidência que Crowley morre em 1947, que é exatamente o ano da queda do OVNI lá em Roswell, no Novo México. Então, existe historicamente, uma linha tênue entre o ocultismo e a ufologia. Inclusive, o Corrado Balducci, que era o padre... um dos responsáveis pelo exorcismo no Vaticano. Geralmente a galera só conhece o Gabriele Amorti, né, que era o mais famoso, mas o Corrado Balducci era um dos exorcistas oficiais do Vaticano, que é menos conhecido, mas que tem histórias impressionantes, estranhíssimas. Ele era, ao mesmo tempo, o responsável pelo exorcismo e o responsável pela ufologia dentro do Vaticano. Então, você vê que são departamentos semelhantes, né? Coligados. Você vê que é tipo o sovaco e axila, né? Não tá muito distante, não. Pode crer. Então, tem muitas histórias, assim, que apontam para esse vínculo de uma coisa com a outra. Agora, falando de interdimensionais... Fala, pô, anjos habitam em dimensões angelicais, né? Acima, e esses são seres... muitas as moradas do... na casa do meu pai, muitas moradas, né? Jesus fala em... Tem essa leitura também, que as muitas moradas são dimensões. São essas dimensões, isso tá lá em João, capítulo 14, né? Jesus fala assim, não se turbe o vosso coração, que é tipo, não fiquem preocupados, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Então tem essa ideia também, né? O apóstolo Paulo fala, né? Não sei se em carne ou em espírito fui ao terceiro céu, vi coisas inefáveis. Então, é como se o terceiro céu fosse o nível zero da realidade, né? É tipo assim, o programador, que é Deus... criou a nossa realidade como um jogo que roda em cima de um supercomputador, mas ele tá de fora jogando esse jogo. E nós somos os personagens, né? E a ideia e o nosso objetivo é a gente perceber que isso aqui é um jogo, achar os easter eggs e achar a passagem para voltar para encontrar com o criador, né, o programador. Só que nesse meio do caminho existem vários obstáculos e aí entram os demônios, né, tentando atrapalhar, assim como todo jogo tem a jornada do herói e tal, tem que ter os grandes desafios. Então, nessa ideia, a gente teria várias fases, várias camadas, né? Nas camadas superiores estariam esses outros obstáculos, esses outros seres que às vezes vêm para as camadas inferiores para nos atrapalhar nessa jornada, mas às vezes ao nos atrapalhar nos dão o insight de que tem outros seres e outras camadas para vocês seguindo o rastro ali, né,